Que bom ter vocês aqui com a gente nesse tempo de celebração e de comunhão aqui conosco do Ático. Para nós é muito bom ter você aqui com a gente, dando continuidade a essa série que nós temos refletido ao longo desse tempo. Que bom que você voltou aqui mais uma vez. As portas estarão sempre abertas para te receber nesse tempo aqui junto conosco. Nós desejamos e eu desejo para que você, para sua família, as pessoas com quem você vai estar partilhando desse momento, seja um tempo muito precioso, que de fato possa somar, agregar na sua vida, na sua história, na sua família. Então se sinta muito à vontade e desfrute bastante desse tempo. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer.
Então fica uma pergunta pra gente ao longo dessa série a respeito do que a gente tem refletido. Para você, é fácil ou difícil falar sobre prioridades? Que tal você escrever um pouco sobre isso à medida que a gente estiver refletindo juntos? Afinal de contas, hoje nós vamos dar continuidade falando desse tema tão importante, que é de redefinindo prioridades para viver bem, com o Danilo, que vai estar compartilhando a reflexão junto conosco. Então aproveite desse tempo, reflita sobre aquilo que vai estar sendo dito, abra o seu coração a respeito daquilo que são de fato as nossas, as minhas, as suas prioridades. Vamos juntos refletir sobre esse tema? Oi para você, que alegria poder dar continuidade a essa série que nós estamos fazendo aqui no Ático, a série denominada Redefinir Prioridades para Viver Bem. Estamos estudando, aprendendo sobre algumas prioridades essenciais para a nossa vida, prioridades de Deus para a nossa vida, para que tenhamos então uma vida melhor. E hoje eu gostaria de começar com vocês apresentando então 3 pressupostos que nós temos nessa série de mensagens. E o primeiro deles eu quero que você acompanhe comigo. Ao longo de nossa jornada, pressionados por inúmeras demandas e seduzidos por distrações, passamos a dedicar o melhor de nosso tempo e esforços àquilo que não é prioridade nas nossas vidas. Diante das demandas, diante das coisas que brilham ao nosso redor, à nossa volta, muitas vezes o nosso foco é distorcido e nós acabamos gastando tempo
com coisas que não são necessárias, que não são prioritárias e que não é prioridade das nossas vidas. O segundo pressuposto diz o seguinte: períodos da vida, como o início de um novo ano, nos oferece um tempo significativo de reavaliação. Através deles, relembramos nossas prioridades, realinhando a elas as nossas agendas. Aqui nós temos aquele famoso tempo, de balanço, o balanço geral, onde nós olhamos para a nossa vida, olhamos para trás, geralmente ali no final do ano, de repente passa ali o dia 25 de dezembro e vem ali o dia 27 e de repente a gente percebe, puxa vida, dá uma olhadinha para trás e fala, o que eu fiz com todo esse ano, com a minha vida, com as prioridades que eu acabei colocando e não consegui cumprir. Quando você vê no finalzinho do ano, você parece que está longe daquele ideal que você colocou lá no começo do ano para a sua vida. Então, esses tempos são importantes para que se aconteçam reavaliações na nossa vida, nas nossas agendas, e desta forma possam ser as nossas prioridades alinhadas com estas agendas. Falando em agenda, em alinhamento, nós temos aí o terceiro pressuposto, que diz o seguinte: a construção de uma vida que nos conduza à realização e, consequentemente, ao cumprimento de nossa missão, demanda uma clara visão do que nos é prioritário e uma agenda coerente com esta visão. Aqui a gente pode dizer então o seguinte: nós precisamos realmente saber quais são as nossas prioridades, termos uma visão clara, cristalina de quais são as prioridades então de Deus para a nossa vida, para que tenhamos então uma jornada melhor, uma vida melhor. Agora, essas prioridades, elas precisam estar elencadas e precisam estar colocadas dentro de uma agenda, porque não existe conexão de uma prioridade se ela não estiver na agenda, ela precisa estar nessa agenda, ou seja, precisa haver uma conversa das nossas agendas com as nossas prioridades. E eu exemplifico para você, por exemplo, você de repente percebe que o seu inglês não está tão legal, você gostaria de dar um improve no teu inglês, E aí de repente você contrata um professor, fala, eu vou fazer algumas aulas de inglês para melhorar o meu listening, a minha conversação, e desta forma eu consegui falar melhor, compreender melhor o inglês. Mas de repente você não coloca na sua agenda o tempo necessário para que você tenha esses encontros com esse professor de inglês. Não vai adiantar nada, você vai só ficar assim esperando que aconteça alguma coisa e o seu inglês vai ficar naquele mesmo nível, aquele nível ruim que talvez você realmente não goste. Para tentar talvez jogar um pouquinho mais de luz e uma compreensão dentro desses três pressupostos, e principalmente do terceiro, C.S. Lewis nos ajuda afirmando o seguinte: ponha as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Agora, ponha as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. Vou repetir: ponha as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. Então, se a tua prioridade, que eu acredito que seja, a sua primeira prioridade seja o seu relacionamento com Jesus, um relacionamento prioritário, de oração, de meditação, ele está então elencado nessa posição. Um pouco abaixo, em segundo lugar, você teria então o relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, de repente com os seus filhos, sua família menor, E em terceiro lugar você teria aí o seu trabalho, seu relacionamento com seus amigos, de lazer. Experimenta colocar o seu relacionamento com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos, no lugar do seu relacionamento com Jesus. Posso dizer para você que certamente coisas boas não acontecerão com você e na tua jornada de vida. Semana passada, vamos fazer apenas uma pequena recapitulação, nós estudamos e aprendemos um pouquinho então sobre a prioridade da meditação. Conversamos em cima do Salmo 19, um salmo escrito pelo rei Davi, uma poesia riquíssima, bonita, e aprendemos
a respeito da importância da meditação nas Escrituras, a importância de termos um tempo de meditação na Palavra de Deus. E com isso, absorvemos algumas conclusões, dentre essas que você pode acompanhar aqui comigo. Meditação nas Escrituras, a meditação na Palavra de Deus, revigora a nossa alma abatida. Ela também torna sábio a pessoa inexperiente. Na Palavra de Deus, a gente adquire sabedoria e discernimento. A Palavra de Deus também dá alegria para o nosso coração. E essa alegria é uma alegria que às vezes independe das circunstâncias. Uma coisa é você ter uma alegria por ganhar um presente, um carro novo, alguma coisa que você fique feliz. Mas quando as situações estão difíceis, mais complicadas, a Palavra de Deus, Jesus, através da sua palavra, pode trazer uma alegria ao seu coração que independe de circunstâncias. A Palavra de Deus também traz luz aos seus olhos, orienta, traz uma orientação, traz foco, traz direção, entre tantas outras coisas. E se vocês lembram, vocês que acompanharam, o clímax da nossa mensagem, da nossa reflexão, foi com relação à advertência que a Palavra de Deus traz para nós. Por elas o teu servo é advertido, diz o versículo 11. E existe grande recompensa em obedecer-lhes. A Palavra de Deus nos confronta, a Palavra de Deus coloca a gente contra a parede. A Palavra de Deus mostra para a gente os nossos erros, os nossos caminhos tortuosos, errados, às vezes a nossa ingratidão, o nosso orgulho. Então é muito importante que entendamos que meditar na Palavra de Deus faz bem para a nossa vida e coloca a gente, diríamos, no trilho correto. Hoje, gostaria então de conversar um pouquinho e dar uma atenção especial a uma segunda prioridade da nossa série de mensagens, que é a prioridade, então, da oração. Eu posso dizer que a prioridade da oração ela está muito próxima, muito junta, no mesmo nível da prioridade da meditação. Tal como, por exemplo, um avião, as asas de um avião. Uma asa do lado esquerdo teríamos a prioridade da oração, do lado direito a prioridade da meditação, e essas duas asas caminham juntas, estão posicionadas e permitem que o avião coloque o seu curso, entre no seu curso e voe, aterrisse, decole de uma forma correta, assim como precisa ser a nossa vida. Então, diante disso, eu pergunto para você, qual é a relação entre a oração e viver a partir de prioridades? Qual é a relação de oração com prioridades? Gostaria então de abordar um pouco o exemplo de Jesus, a vida de Jesus e a prática de Jesus da oração. E nós vamos estudar isso no Evangelho de Marcos, em 3 situações diferentes, 3 locais do Evangelho de Marcos, onde Jesus ora e coloca essa prática da oração na sua vida. Marcos 1, Marcos 6 e o Evangelho de Marcos no capítulo 14. Temos uma primeira situação então que eu compartilho aqui com vocês, Marcos 1, do 35 ao 39, você pode acompanhar aqui com a gente. Diz o seguinte o texto: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, presta atenção aqui agora, todos estão te procurando, mestre, todos estão te procurando. O texto continua. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu possa pregar. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então, em uma primeira situação, no Evangelho de Marcos, no começo do Evangelho de Marcos,
onde a gente vê uma experiência de oração de Jesus. Uma segunda situação, nós queremos descrever aqui, esse trecho de Marcos 6 agora. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. No texto anterior, Paulo usa de uma forma no falar com Jesus, meio que botando uma pressão nele. Mestre, todos estão te procurando. E Jesus calmamente segue a conversa. Aqui, você pode ver que Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. Muito provavelmente, falou, poxa, o Pedro já começou a me botar pressão aqui, eu vou fazer o seguinte. Pedro, pega os seus amigos aí, provavelmente o André, provavelmente o Tiago, o João, entra no barquinho, tá? Pega aqui o teu curso, o teu rumo, vai para Betsaida, me aguarda que eu estou chegando, né? Eu imagino que pudesse ter sido dessa forma. Tendo então despedido a multidão, subiu a um monte para orar. E aqui também eu gostaria de fazer uma observação. Esse texto, essa narrativa, acontece logo depois do milagre da multiplicação dos pães, da primeira multiplicação dos pães que Jesus fez. Então as pessoas estavam todas querendo saber onde estava Jesus, buscando Jesus, querendo falar com Jesus, em função do que ele tinha feito. Ele tinha apenas 5 pães, 2 peixinhos, e ele alimenta uma multidão de 5.000 homens. Ele chega para os discípulos e fala, por que vocês não alimentam a multidão? Ele fala, mas nós não temos dinheiro para comprar alimento para todo esse pessoal, 200 moedas de prata. E aí Jesus faz esse milagre. Uma vez feito esse milagre, depois disso acontece a situação de Marcos 6. E aí ele despede a multidão e sobe no monte para orar. Uma terceira situação nós podemos ver aqui em Marcos 14, já no final do livro de Marcos. E aqui o clímax disso aqui é o seguinte: Jesus, ele está prestes a ser crucificado e morto. Aquelas coisas que aconteceram, que antecederam a sua prisão pelos guardas, Judas o traindo com um beijo, né? Ele sendo cuspido, sendo maltratado, sendo ignorado. Então imagine o coração de Jesus, a aflição, a ansiedade no seu coração diante dessas coisas que ele, como Deus que era e como homem que era, já sabia que iriam acontecer. E aí chega nessa situação deste texto de Marcos 14. O versículo 36 diz o seguinte: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos, sente-se aqui, enquanto eu vou orar. Mais uma vez Jesus mostrando a sua experiência de oração e a necessidade que ele tinha de estar em contato com Deus Pai através da oração. Se ele não precisasse, ele não iria orar. Jesus precisava orar. Esse exemplo também ele deixa para a gente da necessidade de nós orarmos. Isso está sendo mostrado nessas 3 situações. E olha o que ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Aqui o coração de Jesus, como eu falei, estava pesado, angustiado, aflito. E ele, com o seu lado humano, muito provavelmente pensava, puxa, mas será que eu tenho que realmente ir para a cruz? Não tem uma outra forma, um outro caminho? E ele coloca isso, ele se debruça, se abre diante de Deus e fala, Abba, Pai, tudo te é possível. Algumas versões falam, se possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. A gente fica pensando o que faz Jesus ter esse tipo de atitude. Porque muitas vezes, eu e você, nós temos uma tendência
quando nós vamos orar, quando nós vamos conversar com Deus, primeiro que é uma coisa difícil. Por isso que nós estamos fazendo essa série. Nós precisamos colocar essas prioridades, e a prioridade da oração é algo difícil muitas vezes diante das demandas e todas essas coisas que acontecem com a gente. Por causa disso, Jesus precisava orar. Ele gostava de orar e tinha necessidade de orar. E ele chega e fala isso. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E a gente, muitas vezes, negocia com Deus nos nossos momentos de oração. Muitas vezes nós chegamos, nós temos os nossos planos, nós temos as nossas necessidades, e a gente escreve tudo, e a gente chega para orar, e a gente apresenta para Deus, e nós temos as respostas para esses questionamentos, para essas necessidades, e a gente apresenta tudo para Deus, como que requerendo de Deus que Ele faça aquilo que a gente quer, que a nossa vontade seja feita, que a gente quer muito aquilo. Quando, tantas vezes, nós podemos também fazer o quê? Barganha. Nós queremos fazer uma troca. Nós fazemos as coisas bem feitas, nos comportamos bem, como crianças, né? Olha, fizemos aqui tudo certinho, Deus, e agora nós queremos o nosso presente. Ouça a minha oração e responda de acordo com aquilo que eu quero. Mas parece, gente, que não era esta a prática de oração de Jesus. Mas não era mesmo. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Essa frase, essa fala de Jesus demonstra para a gente que ele era submisso à vontade de Deus Pai. Porque ele sabia que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Tanto para ele, Deus Pai, Jesus para com Deus Pai, tanto para nós, como seus filhos. Diante disso, analisando esses 3 exemplos, nós podemos ver então que o tempo de oração na vida de Jesus revela algumas coisas, né? E a primeira coisa que a gente pode perceber é intencionalidade e exclusividade. Jesus era intencional e usava de exclusividade nos seus momentos com Deus Pai. Vamos ver no texto de Marcos 1. Olha o que o texto diz. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se. Então você está pensando aqui, puxa vida, Jesus tinha tempo, né? Tinha tempo, porque, para levantar de madrugada, devia ter dormido, dado um cochilinho à tarde, estava sem sono. Não foi ao acaso que Jesus acordou de madrugada, estava meio escuro e ele levantou-se para orar. Não foi ao acaso. Jesus era intencional. Muito provavelmente ele deve ter colocado ali o seu smartphone para despertar, um horário ali, 4h30, 5 horas da manhã, estava escuro e ele se levantou. Ele não foi dar aquela levantadinha de repente de madrugada, como eu e você fazemos, quando a gente quer ali assaltar a geladeira, comer alguma coisa, não. Jesus não acordou ao acaso, Jesus falou, eu preciso orar e preciso me encontrar com o Pai. E vai ser de madrugada, vai estar escuro, e eu vou me levantar para fazer isso. E o texto segue. E diz o seguinte, saiu de casa e foi para o lugar deserto. Essa parte do texto mostra que Jesus usava de exclusividade no seu local para ele encontrar com Deus. Saiu de casa, muito provavelmente, eu já contei mais ou menos o contexto, a casa que ele estava, muito provavelmente as pessoas sabiam que ele estava ali e batiam de madrugada, batiam logo nas primeiras horas da manhã, ou talvez tarde da noite. Então Jesus deve ter refletido e raciocinado e falou, puxa vida, se eu ficar aqui nesse lugar, diante de tudo aquilo que eu fiz, dos milagres, vai ter muita gente aqui. E a agenda de Jesus era complicada, como eu falei. A agenda de Jesus era uma agenda cheia, talvez hoje como um CEO, um executivo. Né? Porque imagine, ele fez um milagre, alimentou 5.000 homens. Puxa, você acha que isso vai ficar e passar batido? As pessoas estavam procurando ele. As pessoas queriam contatá-lo. Muito provavelmente tinha seus problemas, as suas dificuldades. Queriam que ele fizesse curas, outros milagres. Então, ele sai desse lugar que talvez era um lugar que ele poderia ser, entre aspas, incomodado, e vai para um lugar
deserto. Então nós temos aqui exclusividade e intencionalidade. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, diz o texto, para que entrasse no barco. Né? A gente leu esse texto. E fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. E aqui eu destaco a última frase, né, a última parte deste verso, subiu a um monte para orar. Mais uma vez a gente vê exclusividade e preparação, programação para orar e encontrar com Deus. Ele sobe no monte e vai orar. No final de Marcos 1:35, tem uma coisa interessante, porque o texto diz que Jesus ficou orando. Jesus ficou orando. A gente percebe então que nesses verbos anteriores e nos textos que nós lemos, primeiramente Jesus levantou-se, saiu e foi. Ou seja, ações pontuais, diretas, completas, intencionais. Eu vou me levantar, eu vou sair de casa e eu vou para um lugar para orar. Isso representa uma ação pontual, como eu falei, completa. Está relacionada a um tempo verbal da língua grega, que foi a língua que foi escrita o Evangelho de Marcos, o Novo Testamento também, chamado o auristo. O auristo denota ações pontuais e completas nas suas ações. Agora, o ficou orando mostra uma ação duradoura, uma ação estendida, ou seja, uma continuidade dessa ação. Ele ficou orando. Isto é o tempo imperfeito, o tempo verbal imperfeito da língua grega. O que seria, talvez, aqui na nossa língua portuguesa, o nosso gerúndio, né? Aqueles verbos que terminam em N, D e O, ou seja, orando, caminhando, cantando. Muito bem. Diante dessas questões, disso que a gente viu sobre esses exemplos de oração, com Jesus a gente vê também que o tempo de oração na vida de Jesus compete com urgências e distrações. Urgências e coisas que podiam estar piscando, refletindo na frente de Jesus, que queriam tirá-lo da sua missão, do seu objetivo de priorizar na sua agenda também a oração. Veja esse texto. Marcos 1,36, a gente já leu, estou voltando nele. Simão e seus companheiros, Simão Pedro, foram procurá-lo. Muito provavelmente ele não estava ali junto com eles. E ao encontrá-lo disseram, e agora eu vou melhorar aqui a minha entonação de voz: todos estão te procurando, mestre. Jesus, todos estão te procurando. Como é que você me some de uma hora para outra? Tem tanta gente querendo ser curada. Eu estou com uma listinha aqui, estou organizando as pessoas que estão querendo falar contigo, mestre. Tem pessoas que querem ser curadas por problemas de visão, por problemas de locomoção. Mestre, e você aqui orando. Mestre, vamos fazer uma oraçãozinha mais rápida, uma oração mais express. Todos estão te procurando. Vamos lá, mestre. Interessante que esse todos estão te procurando, para Jesus, ele trata isso de uma forma, que nós vamos ver já na sequência. Mas eu fiquei me colocando, tentando me colocar no lugar de Jesus, e eu percebi que talvez eu teria 3 sentimentos em relação a essa pressão de Pedro e os seus amigos, o Tiago e o João talvez ali. O primeiro sentimento seria um sentimento de culpa. Imagine que chega diante de mim algumas pessoas e começam a me botar pressão e falar: Danilo, olha aqui, está todo mundo atrás de você, a Letícia está te procurando e você está aqui orando a esta hora. Eu ia ficar, puxa vida, não estou me sentindo bem, gente, estou fazendo alguma coisa errada. Puxa, como é que eu não pensei nisso? Eu esqueci do tempo, estou nesse lugar, e as pessoas podiam pensar que eu estava morto, alguma coisa nesse sentido. Um sentimento de culpa podia saltar no meu coração. Um outro sentimento, um sentimento de urgência, necessidade.
Pessoas chegando e falando: Danilo, você não atende celular? Onde você está? Que eu estou mandando um monte de mensagens. Tem coisas para serem feitas. Consultório precisa ser tocado. Pacientes estão chegando e você está aqui orando a essa hora do dia. Urgência, e muitas vezes urgência das outras pessoas, da agenda das outras pessoas, que muitas vezes vem para a gente para nos tirar da nossa prioridade, do nosso foco, do nosso trilho, nosso caminho de estarmos orando e meditando na palavra de Deus. Mas um sentimento muito preocupante, complicado, eu diria, que a gente tem que ter muito cuidado, é o sentimento da relevância, do nosso sentirmos relevantes diante da procura das pessoas para com a gente. Puxa vida, pessoas estão me procurando? Nossa, eu estou causando. Estou sentindo que realmente eu sou uma pessoa importante, as pessoas precisam de mim. Isso está massageando meu ego. Estou começando a gostar disso. Estou começando a me enxergar. Estou começando a me colocar no meu devido lugar. Interessante. As pessoas me procurando, querendo que eu resolva isso. Como eu sou importante, como eu sou imprescindível. Esse sentimento de relevância é algo complicado que nós precisamos cuidar. E isso foi um pensamento que passou pela minha mente a respeito dessa sensação de quando as pessoas nos procuram, nós nos sentimos maiorais, nós nos sentimos tão especiais, imprescindíveis, que nós não somos. Todos esses três sentimentos, a culpa, a urgência e a relevância, dá uma bagunçada na nossa agenda e nas nossas prioridades. Há um desalinhamento das nossas agendas e das nossas prioridades por conta disso. E nós precisamos, então, ter muito cuidado com essa situação. E por último, a gente aprende nesses três exemplos, nessas três situações que Jesus orou, que o tempo de oração na vida de Jesus mantém seu foco naquilo que é prioritário. Prioridades. Veja bem esse exemplo. Diante de uma pressão, esse texto que a gente leu, Marcos 1, 36 e 37, Simão Pedro e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram: Mestre, todos estão te procurando. Com essa entonação de voz, botando pressão em Jesus. Esta era uma pressão que Jesus sofreu nesta fala de Pedro. Todos estão te procurando. Mas veja bem a resposta que Jesus dá para Pedro. Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, pois foi para isso que eu vim. Todos estão te procurando, Jesus. Foi para isso aqui que eu vim. Jesus frustra Pedro, porque Pedro começa a colocar pressão, colocar sua agenda no meio dos planos, das prioridades de Jesus. Mas Jesus não deixa isso acontecer, não cede a essa pressão. E por que Jesus faz isso? Por conta da oração. A oração, os momentos de oração, o tempo de oração, é aquele momento onde Deus realinha a agenda de Jesus, coloca para ele que a missão dele é aquela e que ele precisa focalizar naquilo que ele programou, de uma forma intencional, exclusiva e aí prioritária. Muito provavelmente Pedro queria ali fazer uma moral com as pessoas que ele talvez tinha conhecido ali no milagre da multiplicação de pães, e ele queria que aquilo acontecesse na forma dele. Jesus falou: não é por aí. Mas ele fala com essa calma,
dessa forma: vamos para outro lugar. Essa resposta, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, que está em Marcos 1,38, acaba gerando uma consequência. E a consequência qual é? Então ele, Jesus, percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Por conta de Jesus não ter cedido a essa pressão e ter mantido a sua prioridade, o seu foco naquele caminho, naquilo que ele programou, o evangelho do reino foi pregado em toda a Galileia. Foi pregado nas sinagogas e ele continuou fazendo os seus milagres e as coisas que ele fazia. Essa foi a consequência, e uma consequência positiva, porque ele decidiu ter a coragem de falar que a minha prioridade é essa. Ele deixou Pedro talvez triste, frustrado, mas não importa, é isso que nós precisamos fazer. Tem coisas na nossa vida, prioridades na nossa vida, que elas não podem ser negociadas, nós não podemos abrir mão. Veja um outro exemplo, para a gente terminando. Mais um exemplo de pressão que Jesus sofreu nisso que a gente aprendeu e leu até aqui. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Jesus estava, como eu falei, nas vésperas daquilo que ele iria sofrer, do seu martírio, da sua morte, da sua ressurreição. E ele estava angustiado e preocupado, porque ele sabia que em determinado momento, depois da sua morte, a face de Deus iria se virar contra ele. A sua ira, a ira de Deus ia ser aplacada em Jesus para que nós, eu e você, pudéssemos ser salvos. Lembra que eu falei a semana passada, um homem pecador pecou, se desconectou de Deus. Jesus, nesse período e sofrendo tudo que nós precisaríamos sofrer, ele vem ser o mediador entre a gente e Deus Pai e nos traz então a salvação. Mas essa pressão é uma pressão que ele sofreu. E a resposta dele, aquele versículo que lemos, Marcos 14, Abba Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. A humanidade de Jesus, Jesus era Deus e Jesus era homem, mas a sua humanidade talvez o levava a abortar a missão dele. A grande missão de nos salvar. E ele precisava passar por aquele caminho. Por algum momento, talvez, se não fosse a oração bem no meio, entre a pressão e a resposta dele. A oração foi aquilo que garantiu com que Deus realinhasse as prioridades de Jesus para que ele seguisse o plano, aquilo que ele fez por mim e por você. Como resposta, veio a cruz. E da cruz veio a ressurreição no terceiro dia. E a ressurreição nos trouxe salvação para nós que cremos nele como nosso Senhor e Salvador. Para refletirmos e praticarmos, eu queria deixar com você 3 perguntas. Tá? A primeira delas: sua agenda demonstra alinhamento com suas prioridades? Antes, porém, você conhece e sabe quais são as suas prioridades? Conhecendo as suas prioridades, a sua agenda está alinhada com as suas prioridades? Segunda pergunta para você pensar e praticar: a prática da oração tem feito parte da sua agenda? Você tem colocado o tempo de oração no espaço, dia, horário na sua agenda e local? Relembrando e mantendo na sua vida o que é prioritário? E a última pergunta: quão intencional e exclusivo tem sido em sua vida o tempo dedicado à prática da oração? Você tem sido intencional ou tem ido orar ao acaso? Se levanta assim de madrugada e resolve orar e ainda espiritualiza toda essa situação? Ou você tem colocado um horário na sua agenda, no seu dia, diariamente, na sua semana também,
e num local exclusivo, sem ruídos, sem pessoas te ligando, sem WhatsApp te incomodando. Quão intencional e exclusivo tem sido em sua vida o tempo dedicado à sua prática de oração? Que você possa estar refletindo nisso que nós falamos, que nós conversamos, nos textos que nós lemos, e que o Espírito de Deus, que tem o poder para abrir os seus olhos, convencer você do seu erro, das suas coisas erradas, atitudes erradas, que Ele o convença que você precisa realmente ser intencional, exclusivo na sua oração e no seu tempo de oração. Que Deus possa estar te ajudando e te dando uma boa semana. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem tudo nas suas mãos. O Senhor conhece a gente, conhece o nosso coração. Antes mesmo, Pai, da palavra, do pensamento chegar à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir, o que nós vamos agradecer. O Senhor é um Deus soberano, então o que eu peço é que para a minha vida, para a vida dos meus amigos que estão assistindo aqui, que o Senhor esteja fazendo com que nós possamos conseguir fazer com que as nossas prioridades, e principalmente o tempo de meditação e o tempo de oração, sejam prioritários, sejam intencionais, e eles possam, Pai, fazer bem para a nossa vida e para o nosso coração. Ajuda a gente a fazer isso, porque nós dependemos totalmente de Ti para isso. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites,
Ei, que tempo desafiador para nós, não é verdade? De fato, nós somos muito confrontados em pensar o quanto a nossa agenda tem refletido das nossas prioridades. Mas que bom que nós temos a oportunidade de redefinir isso, não é verdade? E eu espero que para mim, para você, para sua família, a nossa agenda possa refletir de fato quais são as nossas prioridades e que Jesus, a presença dele, o reino dele, seja também uma prioridade para nós. Obrigada por ter ficado conosco até aqui. Foi muito bom ter você junto com a gente, refletindo juntos sobre esse tema. Espero que a sua semana, os seus próximos dias sejam muito abençoados através dessa mensagem. E importante, se foi bom para você, se acrescentou na sua vida aquilo que você ouviu, que você sabe que vai refletir de fato em todas as áreas da sua vida, compartilhe com os seus amigos, converse com pessoas sobre o que elas pensam sobre prioridades. Acredito que vai ser bem gostoso e bem importante para a gente falar sobre isso ao longo da nossa semana. Então, um abraço grande e nós nos vemos aqui presencialmente, se você desejar, aqui no bairro Jardim das Américas, tem o nosso endereço todos os domingos às 18 horas ou através também do nosso tempo online. Um abraço grande e uma semana abençoada para você.